O artigo que eu vou comentar hoje foi publicado em 1996 pelo professor João Paulo Monteiro, na revista Ciência e Filosofia. Ele foi professor da Universidade de São Paulo, USP, e também da Universidade de Lisboa. Faleceu em 2016. Nesse artigo, ele cita outros filósofos, né, principalmente Thomas Nagel e Hilary Putnam, e algumas vezes Kant também. O intuito é fazer uma proposta para o que nós podemos considerar como realidade. Ele começa o artigo com algumas premissas do Thomas Nagel. Tá? Segundo o Thomas Nagel, é possível que exista uma espécie de ser vivo que tenha capacidades superiores às nossas, né? E que ela possa apreender ou perceber aspectos do mundo que nós não podemos, tá? Que são inalcançáveis para nós. Então Nagel defende que existem aspectos que nós não podemos alcançar, aspectos de alguma realidade, né? Esses aspectos não dependem da existência dos seres humanos, mas podem ser apreendidos por outros seres, por esses seres considerados, né, superiores, por exemplo. Esses seres não são reais, tá? Para nós, não temos certeza que eles existem, mas são possíveis. São apreensores possíveis, porque podem existir. Nós, seres humanos e outros seres conhecidos aqui na Terra, como os morcegos, somos apreensores reais. Nagel cita, por exemplo, que os morcegos podem sentir certas coisas com a ajuda de uma espécie de sonar, né? E também temos aí o olfato de muitos animais que alcançam coisas que nós não alcançamos. Então, há aspectos que nós não podemos apreender, mas que estão ao alcance de outros tipos de apreensores. Por exemplo, o professor João Paulo Monteiro menciona que nos seres humanos há aspectos que são reais para os membros de uma cultura, mas que não são apreendidos pelos membros, né, de outra cultura, ou até mesmo pelos membros daquela mesma cultura. Muitos aculturados, que são aqueles que aprendem sobre outra cultura, como por exemplo, né, os antropólogos, eles se adaptam às suas comunidades, digamos assim, e passam a ver realidades que antes não viam. No artigo, Putnam aparece dizendo sobre a possível existência de seres que podem verificar teorias matemáticas e físicas, né, que nós nem sonhamos em compreender ainda, né? Então, o professor João Paulo Monteiro dialoga Putnam e Nagel concordando nessa possibilidade de existirem seres tidos como superiores na capacidade, né, de aprender coisas. Então, no artigo do professor João Paulo Monteiro, realidade é a apreensibilidade, ou seja, o conjunto de tudo aquilo que um ser apreende com seu esquema conceitual. Portanto, nós podemos reconhecer duas coisas, né? Primeiro, que construir uma realidade requer um esquema conceitual. As realidades não estão lá, né, esperando que você as capte. Você aprende um esquema conceitual e, a partir desse esquema conceitual, você apreende aspectos que vão compor uma realidade. Então, seria mais adequado falar, por exemplo, em realidade para o índio, ao invés de realidade do índio. Os cientistas, por exemplo, em um auditório, será que eles apreendem todas as realidades propostas, né, pelas conjecturas científicas? Diante desse questionamento, eu imaginei o seguinte, né? Apenas uma parte de um trabalho científico é apreendida por muitos leitores. Então, quem lê A Origem das Espécies ou Os Argonautas, será que apreende tudo o que está ali? Ou alguma obra de Marx, de Foucault? O que lemos aí são algumas coisas que o autor apreendeu. E nós não vamos apreender tudo o que o autor apreendeu, né?
Nossa realidade será diferente da realidade do autor, que será diferente também das realidades de cada um daqueles que ele investigou. E esses nativos, se for o caso, também apreenderam algumas coisas do meio onde eles estão. O que o índio A apreende pode ter diferenças em relação ao que o índio B apreende, né? Por isso, o professor João Paulo Monteiro admite que só tem sentido falar em realismo interno, ao invés de um realismo ingênuo, né? Ou de um realismo metafísico. Ele nos remete a Hilary Putnam, novamente, quando esse filósofo descreve que o realismo ingênuo consiste na crença segundo a qual o mundo é exatamente como aquilo que as nossas experiências, né, que as nossas aparências indicam. Por exemplo, eu me pergunto, será que por meio de uma pesquisa conseguimos apresentar, né, aos leitores uma realidade externa como ela é? Não seria mais adequado falar, né, que uma pesquisa apreende muitas coisas, mas não tudo, mesmo sobre o fenômeno específico estudado? Já no realismo metafísico, o mundo é uma totalidade, né, fixa de objetos, independentes da mente humana. E a crítica ao realismo metafísico diria ser mais adequado dizer que o mundo é constituído por entidades ou coisas, ao invés de objetos. As entidades, quando têm as suas propriedades e as suas relações apreendidas pelos apreensores, então elas são constituídas como objetos. Então veja aí que há uma diferença entre entidades e objetos, tá? Em que as entidades não têm as suas propriedades e relações apreendidas por um apreensor, né? Por exemplo, seres humanos. Indo nessa linha, eu imagino ser incoerente falar em objetos voadores não identificados, né? Se não são identificados, não são objetos, para nós pelo menos, são entidades. Indo nesse mesmo exemplo dos OVNIs, eles podem ser entidades para aqueles que não os conhecem, mas objetos para os apreensores que sabem do que isso se trata, né? O professor João Paulo, referindo-se a Kant, fala sobre coisas em si, possivelmente querendo dizer sobre entidades que são inacessíveis, né, aos seres humanos, mas não completamente inacessíveis a qualquer sujeito possível. Nós podemos falar de muitos sujeitos ou apreensores possíveis que possam existir no universo afora. Então, não faz sentido falar de realidades em si, porque toda realidade é uma realidade para um apreensor possível. Segundo Putnam, há aspectos de realidades que são independentes da nossa capacidade de apreendê-los, mas não independentes de qualquer apreensor possível. É impossível ter uma realidade independente de qualquer apreensor possível, mas é possível que uma realidade seja independente de qualquer apreensor real. Essas realidades podem não ser reconhecidas pelos apreensores que conhecemos, né? Os apreensores reais, mas podem ser apreendidas por algum apreensor possível aí universo afora. Na metafísica, a realidade é fixa. Na ideia de realidade como apreensibilidade, que é o que trata esse artigo, a totalidade não é considerada fixa. O mundo não pode aparecer como uma totalidade fixa, porque as entidades do mundo possuem muitas propriedades que podem ser apreendidas por muitos apreensores possíveis, né? Elas existem independentemente de qualquer apreensor real, mas não independentemente de qualquer apreensor possível. O mundo, nessa perspectiva, é a totalidade de realidades apreensíveis por todos os apreensores possíveis. E essa totalidade é indefinida, nós não conhecemos toda essa totalidade, portanto, não podemos saber se ela é fixa. O conjunto de tudo aquilo que o ser humano percebe, de tudo aquilo que os macacos percebem,
os extraterrestres percebem. Então, como não temos acesso a tudo o que todos os apreensores possíveis percebem, então não podemos dizer que essa totalidade de realidades é fixa. Muito menos podemos dizer, nesse quadro teórico, que existe uma única e verdadeira descrição do mundo. Então, o professor João Paulo Monteiro, bem como Nagel e Putnam, rejeitam a realidade metafísica e a realidade ingênua. Nesse sentido, é questionável se uma teoria científica corresponde completamente a uma realidade externa. Especialmente para Putnam, o conhecimento só é possível dentro de um esquema conceitual. E quando falamos em realismo interno, não dá para falar de coisas em si. A descrição de cada apreensor é verdadeira em relação à própria perspectiva. Deve ter uma coerência interna. Né? Agora, há coisas, segundo Nagel, que podem ser apreendidas por muitos apreensores, conjuntamente. Né? Então, poderia também ser considerado como real tudo o que pode ser apreendido por todos esses seres. Nesse ponto, é importante diferenciar algo real, né, de algo existente. Qualquer coisa real é real para um apreensor daquela realidade. Por exemplo, nós sabemos que existem trilhões de planetas no universo. São entidades que existem. Porém, a maioria deles não são reais para nós, apesar de existirem. Né? Nós não os conhecemos. Podem ser reais para outros apreensores, os apreensores possíveis, universo afora. Em resumo, nesse artigo, o professor João Paulo Monteiro mostra que parece ser mais interessante considerarmos as realidades como apreensibilidades por sujeitos possíveis, ao invés de apenas apreensibilidade por sujeitos reais, rejeitando aí o realismo metafísico, o realismo ingênuo e se aproximando de algo como um realismo interno. Esse artigo pode trazer importantes reflexões aos pesquisadores da área de educação, né? Reflexões que nos ajudem a reduzir a postura demais autoritária, muitas vezes adotadas, né, nas pesquisas, e a considerar que há outras realidades ou pontos de vista que merecem nossa atenção, enquanto pesquisadores. Isso casa muito bem com o estudo das controvérsias, tá? Conforme nós discutimos em outras videoaulas. Até a próxima!